Ana, primeiramente, obrigado aí por topar participar desse diálogo aqui com a gente. A gente tentou algumas vezes, algumas agendas, né? Agora deu certo. E acho que deu no momento certo, né? Depois vocês ganharam o prêmio aí do Help Tech, então acho que vai ser muito legal aqui poder ouvir um pouquinho você contando, né, o que está por trás desse case aí. Então acho que vai ser um bate-papo muito legal. Bom dia para todos que estão aqui com a gente. Quem está aqui pela primeira vez, só contar aqui como que funciona um pouco a dinâmica, tá? Eu trago ele para esse diálogo, ele acontece dentro do Google Meet, justamente para vocês poderem interagir com a gente. Aproveitar a Ana aqui, a expertise dela, para vocês fazerem perguntas, fazer algum comentário. Então, fiquem à vontade para levantar a mão ou escrever no chat aqui, que eu vou moderando e vou trazendo a sua pergunta, o seu comentário para a Ana. Então, a ideia é que vocês participem também para ser um grande diálogo, tá? Deixa eu só dar alguns recadinhos rápidos aqui antes de a gente começar, falando dos próximos eventos, tá bom? Esses aqui são os próximos diálogos. Então, no dia 5, na próxima quarta-feira, a gente vai ter o Rony Borba aí, que é o gerente-geral do Puma. Ele vai contar um pouquinho das histórias ali dentro do hotel. Tem uns cases bem legais ali. Depois, a gente tem, no dia 19, a Juliana Oliveira. Ela é uma das parceiras aqui, o Seeds of Dreams é um dos mantenedores aqui da comunidade. Ela vai trazer um pouquinho dessa disputa, entre aspas, ali da Universal Studio versus Disney, né? E o que a Universal Studio tem feito ali e ensina a gente sobre CX, né? Sobre a experiência do cliente. Então, vai ser um bate-papo bem legal. E depois, no dia 25 de agosto, a Melissa Casagrande, ela foi, durante alguns anos, diretora da Brand Blooming, né, da rede ali do Outback, passou por outras grandes marcas e decidiu tirar um sabático, e agora ela está nesse momento de se reinventar, né? O que acontece quando uma executiva abre esse espaço da curiosidade, né? Ela falou para mim, eu não sei se eu vou voltar para o corporativo, se eu vou fazer alguma outra coisa, então ela ainda está pensando. Então, vai ser um bate-papo bem legal também. E a gente tem alguns eventos para esse mês presencial. Então, no dia 14, a gente vai ter a confraria, onde a gente vai ter o lançamento do Radar CX, que é um report que a gente criou dentro da confraria, com entrevistas com alguns dos conselheiros da confraria. Então, a gente trouxe dores, tendências, os principais gargalos ali que eles estão enfrentando e percebendo, né, nesse mercado. Depois a gente tem um painel, né, com 4 conselheiros aqui, falando sobre esse tema, sobre a linguagem do CFO, né, o futuro das métricas da voz de cliente. E depois a gente abre uma mesa redonda para a gente discutir sobre essa temática. Então, um espaço presencial para uns 30 executivos aí do mercado para a gente debater sobre essa questão de conectar as métricas de experiência com métrica de negócio para a gente justamente conseguir entender o impacto da experiência do cliente no business, né? E depois, no dia 21, a gente tem um evento bem nichado aqui, para a parte de Legal CX, então a parte trazer o CX para a área jurídica, né? Então, o conteúdo não vai ser de advogados, né? Então, a gente vai ter o Marcos aqui, que foi ex-quadrilha da fumaça, ele, inclusive, vai participar de um diálogo aqui com a gente também, ele fala muito de cultura, como que é a cultura da esquadrilha da fumaça, hoje ele está na Embraer, mas ele vai trazer esse lado de como que ele conecta negócio, cultura e toda a experiência ali da esquadrilha da fumaça. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal. Depois do Fabiano Schneider, e depois a gente tem um painel com algumas empresas de serviço aqui que assimilam um pouquinho ali o modus operandi ali dos escritórios de advocacia. Então, vai ser um papo para advogados. Obviamente, quem quiser participar, super bem-vindo também, mas a ideia é que a gente vai ter muito escritório de advogado ali na audiência, para a gente tentar começar a gerar despertar esse interesse aí pela experiência do cliente nesse universo da advocacia. Eu vou deixar aqui no nosso chat o nosso calendário, né, de eventos, então, para quem quiser acompanhar, pode assinar o calendário ali, vocês vão ter acesso a todos eles, e os novos eventos também, vocês são informados ali. Então, quem quiser não perder nada, acompanhe a gente aí, tem muita coisa legal para acontecer nesse segundo semestre. Pessoal, é isso. Eu vou parar de compartilhar aqui, para a gente começar esse papo com a Ana.
Então vamos lá, Ana. Bora. Bom, eu sempre começo aqui, quem não está aqui pela primeira vez já sabe desse meu ritual, né? Eu sempre começo com duas perguntinhas básicas aqui para a gente aquecer essa conversa. A primeira é quem é a Ana, além do crachá, né? Vamos conhecer um pouquinho de você aí. Boa. Bom dia, gente. Obrigada, Bruno, pelo convite. Como você falou no começo, a gente tentou em alguns momentos e a gente não teve tanto sucesso, mas eu acredito que as coisas acontecem na hora certa e talvez a gente realmente tivesse que estar aqui hoje para dividir um pouco desse trabalho que foi feito aqui com muita paixão pelo time que trabalha aqui na Whirlpool, na linha de frente com o consumidor. Obrigada também a todo mundo que conseguiu conectar, tá aqui com a gente nesse papo. Fiquem à vontade para, enfim, tirar dúvidas, fazer comentários. Acho que vai ser um papo bem descontraído aqui para a gente falar um pouco mais da experiência do cliente na linha branca, né, que é o que eu consigo, nesse momento, contribuir aqui com vocês. Bom, quem que é a Ana? A Ana é um natural do Paraná, nasci numa cidade super grande metrópole, só que não, Campo Largo. Para quem conhece Campo Largo, é a cidade, para quem não conhece, né, a cidade da louça. É uma cidade que tem aí um pouco mais de 100 mil habitantes. É muito famosa pela indústria de porcelana, né? Tem uma grande distribuição aí pelo país, são duas grandes empresas que tem lá, que fabricam porcelana e distribuem. Meu pai, obviamente, trabalhava numa dessas empresas, a minha mãe também. Meu pai vendedor, a minha mãe numa outra, né, na concorrente, mais na linha de produção. E duas pessoas muito humildes que queriam poder avançar, crescer um pouco mais na vida, sair daquela situação que eles viviam lá. Então, meu pai teve um momento ali de uma oportunidade de sair de dentro do escritório da fábrica para ir para o campo para vender e decidiu pela metrópole de Rio Claro, no interior de São Paulo, que aí é uma cidade um pouquinho maior, 180 mil habitantes, e ele fazia toda a região ali de Rio Claro, Campinas, mais para dentro, né, Ribeirão Preto. E isso aconteceu quando eu tinha 6 meses de idade, meu irmão 5 anos, né? E a minha mãe sempre acabou saindo da empresa ali, né, onde ela trabalhava, e trabalhava na linha de produção, tá, gente? Não tinha nenhuma formação, pelo contrário, meus pais tiveram ali o básico da formação escolar, e a gente sempre lutou muito. Então, eu venho de uma origem familiar bastante simples, humilde, em que talvez lá onde a gente vivesse, o sonho das mulheres era se casar, ter filhos, mas o sonho da Ana nunca foi esse, apesar de eu ter feito essas duas coisas. O meu sonho sempre foi conseguir mesmo estudar, ter a minha própria carreira, me desenvolver, ter uma vida mais estável e menos dependente aí, acho que da oscilação das vendas, porque meu pai era autônomo, né, e aí o mercado oscilava muito e eu via o quanto a gente acabava sofrendo, né, uma dependência forte em relação a isso. Tinha momentos muito bons da vida, tinha momentos muito difíceis da vida, eu acho que como todo mundo, mas eu tinha o desejo de ter uma carreira mesmo. E aí eu fui estudar, cara, assim, minha formação, vocês vão falar, nossa, que curioso. Eu fui estudar química, eu achava que eu ia ser uma cientista que desenvolvia as coisas, pensando no futuro da matéria, principalmente. As pessoas me falavam, por que você foi fazer química? Eu acho que é porque eu era uma pessoa, eu sempre fui, aliás, uma pessoa muito curiosa. Eu costumo dizer que eu olhava para a parede e pensava, de onde vem esse material? O que tem por trás desse material? Como que ele se formou assim? Né? Antes de virar uma parede, o que tinha ali? E aí eu acho que a química sempre foi me trazendo muito dessa descoberta, e eu acabei ingressando na Unesp, em Araraquara. Passei 4 anos morando lá, vivendo também a experiência de morar numa república, de sair da Barra dos Pais, né, de me virar por mim mesma. Fiquei lá meus 4 anos e aí começou, de fato, a minha jornada profissional. Foi quando eu fui ter o meu estágio, né, meu primeiro estágio, na Whirlpool. Então, eu sou super cria da casa, estou há 15 anos nessa empresa.
E lá na Whirlpool, o meu primeiro estágio ele não tinha tanto a ver assim com a minha faculdade, mas tinha algumas correlações. Eu fui trabalhar numa parte mais de desenvolvimento de produto, uma parte de análise quantitativa de sujidade de roupa, né? Porque ali a gente tem o Centro de Desenvolvimento de Lavadoras, que é referência assim até global. E eu fui trabalhar com essa parte mais analítica, mas aí em pouquíssimo tempo, assim, eu já despertei um olhar para a manufatura. Eu adorava passar na fábrica e ver um parafuso se transformando numa lavadora e aquilo virando aquele mar de produtos no estoque e depois ia para as revendas e depois ia para a casa dos consumidores. E ali eu passei um tempo na manufatura e depois no bichinho do consumidor também me picou fortemente, porque uma das nossas grandes entregas já era a qualidade de produto, né? Que a gente precisava se preocupar muito com isso. E aí eu falei, eu quero estar na qualidade. E aí começou o meu olhar de eu sou a voz do cliente para dentro da empresa. Eu escuto o que o cliente está falando, o que ele gosta e o que ele reclama, e trago isso para dentro não só da manufatura, mas do desenvolvimento de produto, da área de experimentos. E aí foi quando eu ingressei mesmo, fiquei 7 anos lá, e depois vim para a Consumer Care, estou 6 anos aqui. Mas eu já acabei misturando um pouco de quem é a Ana fora para a Ana dentro, porque eu acho que não existe essa separação, assim, na minha vida tudo está muito conectado. A Ana de fora da Whirlpool é uma pessoa que se formou muito, traz muitas experiências que a Whirlpool me proporcionou, e o inverso também é verdadeiro, as coisas que eu vivi fora da Whirlpool também moldaram a liderança que eu tento exercer hoje dentro da empresa. Mas eu tenho um filhinho de 5 anos, então, Pedro, meu maior projeto de vida, eu falo que é mais fácil negociar com o CEO do que com o meu filho, de tão tranquilo que ele é. Mas é a minha paixão, é onde eu, hoje, tudo que eu tenho de sonho envolve o que eu vou poder proporcionar para ele, e eu acho que é um pouco disso, assim, o que me move para além do crachá, tá? Legal, Ana. Você falou aí de formação diferente, né? Se formou em Química. O meu sonho era ter sido engenheiro fazer a faculdade de engenharia mecatrônica, porque eu queria trabalhar na Fórmula 1. Esse era o meu sonho. Olha aí. Aí, quando eu fui olhar o programa, que era só cálculo, estatística, não sei o que eu fiz, isso aí não é para mim, não. Aí eu fui para propaganda e marketing. Nossa, mudou um pouco, né, Bruno? Mas tudo bem. Legal, Ana. E o que é CX para você? Bom, como vocês viram, eu venho de uma formação mais técnica e eu passei por áreas que eu falo que eu não sou engenheira de formação, mas eu sou engenheira de experiência que a vida me proporcionou, assim, a minha vida profissional. Então, eu costumo não ter uma visão muito, talvez, como eu posso dizer aqui, eu acho que eu costumo ter uma visão um pouco mais direta sobre o que é de fato CX e menos romântica. Eu acho que o CX, ele é você conseguir, de fato, traduzir a voz do cliente, traduzir a necessidade do cliente. E acho que nesse momento, por mais que o cliente ainda não tenha nem expressado, né, então, o que ele precisa realmente, mas é, de fato, entender qual é a real necessidade daquele cliente e traduzir isso em decisões que gerem valor, tanto para ele quanto para o negócio. Acho que a gente está vivendo uma era, pessoal, que a gente está para muito além de uma entrega de um produto ou um serviço. A gente precisa entender, de fato, que o que vai definir o sucesso de um negócio é o quanto o consumidor, ele, de fato, ele recebe valor para a experiência que ele tem com aquela marca, com aquela empresa de uma maneira geral. Então, é muito isso, assim, o que o consumidor precisa, o que ele deseja, como que a gente gera conveniência para um cliente que está vivendo, todos nós aqui somos clientes de empresas e de marcas, e a gente sabe que a gente está vivendo num mundo absolutamente tecnológico e com que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. O que a gente mais quer na nossa vida? Conveniência. Sim. Então, a gente precisa de entregar para esses clientes mesmo conveniência, fluidez, experiências bacanas, que a gente entregue para ele algo que ele nem ainda expressou verbalmente que ele precisa, e que, obviamente, isso devolva para o negócio valor financeiro,
seja por redução de custos de ineficiência que a gente tem, ou por geração de novas receitas mesmo, porque a gente está entregando algo diferente para o cliente, tá? Não, legal, Ana. E acho que você trouxe dois pontos que são fundamentais aqui quando a gente faz experiência do cliente. Um, acho que é essa empatia, se colocar no lugar do cliente, né, para entender o que é valor para mim, qual que é a expectativa, né? Eu estou entregando aquilo que eu prometo, e, enfim, a gente entende a necessidade do cliente, a gente entrega aquilo que ele precisa, né? E isso conectado ao negócio, né? Que no final do dia, a história do cliente feliz, mas, cara, que não gera recompra, que não gera receita, que não gera nada disso, cara, eu prefiro ter um cliente triste que gera receita do que um cliente feliz que não gera nada. Porque é isso, no final do dia, a empresa precisa gerar recurso, precisa gerar lucro, precisa fazer com que essa roda continue girando, né? E se a gente tem a história do cliente feliz, mas que não gera nada, não gera valor, não gera receita, não gera nada para o negócio, a gente começa a virar uma ONG, né? Então, esse negócio não para de pé. Então, acho que eu sempre tento bater nessa tecla que cada vez mais a gente tem que trazer foco a esse tema de experiência do cliente, tem que estar extremamente conectado com o pilar de negócio, porque senão não adianta, né? Exatamente. Para mim tem um quê de sustentabilidade. Você até consegue, num primeiro momento, trabalhar a dor do cliente sem necessariamente trazer um resultado direto para o negócio. Num primeiro momento, quando você está querendo fazer algum tipo de movimento mais cultural. Passou dessa página, a segunda vai ser o quanto que isso está trazendo resultado para a gente. Então, para que a gente tenha realmente sustentabilidade do desenvolvimento do CX dentro do negócio, precisa estar conectado estrategicamente com os principais imperativos da companhia, que é trazer resultado, né? Então, acho que fica essa reflexão para a gente mesmo. Boa, legal. Marcelo, vai lá. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Um abraço aí para o Arlon também. Só também destacar um ponto que a Ana colocou, que é a questão da conveniência, né? Hoje em dia as empresas focam tanto no NPS, né, e se preocupa muito pouco com o CS, né, com o CES, que é o Customer Effort Score, né? Então, se você faz uma jornada em que você minimiza esse esforço, a chance dele ser um cliente recorrente e que traga um retorno financeiro, estratégico, mercadológico para a empresa ainda é maior, né? Você focar muito também em reduzir o esforço, o atrito na jornada para que o cliente realmente fique de volta. Só destacar esse ponto aí da Ana de conveniência. Obrigado. Boa, Marcelo. Obrigada. Eu gostei, porque a gente traduz, né, o que é a conveniência em uma métrica mensurável e precisa realmente trazer isso para dentro do balance scorecard da companhia, medir e trabalhar para ter uma redução desse esforço, que com certeza faz toda a diferença na experiência. Boa. Ana, você falou muito aqui que você é uma pessoa curiosa, né? Que você sempre teve esse olhar de olhar para a parede e falar como que existe essa parede, né? E acho que pessoas curiosas, quando enxergam um problema, elas rapidamente começam a buscar soluções, né? Um case, normalmente, ele nasce de um problema ou de uma oportunidade de melhoria, né? Conta para a gente o que foi o gatilho, né, de iniciar esse case que vocês construíram, que foi tão bem sucedido, né? Ganharam o prêmio, provavelmente deve estar gerando bons resultados na companhia. Legal. Problema a gente tem sempre de monte para resolver, né? Eu costumo dizer que a gente precisa ter foco para resolver os principais problemas, senão a gente acaba mirando para a formiga, mirando o elefante e acerta a formiga. Então, aqui o que a gente de cara se deparou, assim? A gente tinha um problema que, olhando para a voz do cliente de fato, pensando no que a gente oferecia para ele de serviço, e aí eu acho que é legal também tangibilizar para vocês, né? Estou falando aqui de, basicamente, serviço de pós-venda para a linha branca. Então, imagina que o consumidor está lá no dia a dia dele e o refrigerador para de funcionar, uma lavadora de roupa para de funcionar. E aí ele precisa entrar em contato com a gente em algum dos nossos canais, né, fazer um agendamento de uma ordem de serviço, e aí essa ordem de serviço vai para uma assistência técnica autorizada, e esse técnico vai fazer essa visita, né? Quando o técnico vai fazer a visita, qual que é a principal expectativa da gente quando recebe um técnico em casa? Que ele seja resolutivo nessa primeira visita, que não dá para ficar sem refrigerador por mais de 2 dias, um dia,
né? Nosso desejo é que fosse em menos de 1 hora, que a gente conseguisse atender o consumidor assim que ele liga. Um dia a gente vai chegar lá. Mas a gente sabe que é um bem essencial, tanto que na pandemia nós mantivemos toda a nossa operação funcionando. Quando a gente ouvia a voz desse cliente, o principal ponto que ele trazia para a gente por meio das nossas pesquisas era essa falta de resolutividade na primeira visita para problemas mais complexos. Então, a gente tem diferentes tipos de problema que podem acontecer num produto desse. Pode ser só um problema estético, que não vai afetar o funcionamento de um eletrodoméstico, ou pode ser algo que rapidamente você leva uma pecinha na sua maleta de visita, faz a troca e o produto volta a funcionar. Tem problemas que não. Tem problemas que são novos, tem problema que o técnico está encontrando pela primeira vez, que é algo que, por mais que a gente tenha um book gigantesco de possibilidades de falha, que a engenharia conhece, que a engenharia diz, olha, para este defeito, faça isso como diagnóstico e aquilo como um reparo, existem problemas novos, né? E aí, o que acontecia? A gente via que, para estes problemas novos, a gente já tinha uma operação, que era uma operação de atendimento especializado ao técnico de campo, mas era uma operação que não estava muito conectada com o desenvolvimento do produto, com os engenheiros de fábrica, com a nossa própria área de engenharia de serviços. Era um prestador de serviço, um BPO, que recebia chamados dos técnicos falando, olha, estou aqui na frente do refrigerador XPTO, não está funcionando. Eu já fiz todo o procedimento que a gente conhece, que vocês relatam nos manuais de serviço, e não resolve. E essa pessoa estava muito mais ali, né, recebendo essa demanda, mas sem uma base também de conhecimento muito apropriada para ajudar aquele caso na ponta. E esse era um dos grandes problemas que a gente tinha. Ficava ali uma tentativa e erro, e a gente não conseguia, de fato, entregar a resolutividade na primeira visita. Esse caso, muitas vezes, tinha que ir para o back-office, no back-office, abria uma atividade para a nossa área de engenharia, a engenharia ia estudar o que estava acontecendo. Imagina quanto tempo o consumidor estava sem esse produto. Então, a gente falou, não, aqui a gente precisa de uma mudança estrutural, para que, quando a gente tiver um problema que ele é um pouco mais complexo no campo e demande um know-how, a gente esteja pronto para atender, ajudar esse técnico lá na ponta. E foi, então, diante de medir vários indicadores, mas veja, a gente pegou lá, da voz do cliente, da falta de resolutividade, do tempo sem o produto, entendendo para os nossos principais indicadores que se conectavam com a voz do cliente, falamos assim, a gente tem uma alta reincidência, e a gente tinha quase 40% de reincidência de todo esse universo que chegava nessa célula em que o técnico precisava de um atendimento diferenciado para poder entregar resolutividade para o cliente. E a gente falou, cara, como é que pode, né? É uma célula que deveria ser especializada, ajudar o técnico na ponta, e a gente tem 40% de reincidência do problema. O consumidor me liga de novo falando, não resolveu, preciso de novo do técnico aqui. E aí foi quando a gente entendeu que a gente precisa ter clareza quando a gente monta uma operação de atendimento, seja ela para o consumidor final, seja ela para algum cliente, para o próximo cliente da cadeia, que é o caso dessa operação, a gente precisa ter muita clareza de qual é o core daquela operação. E nesse caso era conhecimento de produto. E aí, tirar o conhecimento lá da área que desenvolve o produto, para traduzir para engenharia de serviços, para levar para uma operação contratada no BPO, você entende que tem uma distância gigantesca? Sim. Transmitir esse conhecimento não era uma tarefa fácil. Você precisa de especialista do outro lado também, né? A gente precisava de especialistas. E eu não estou dizendo que uma operação num BPO não pode ser uma operação especializada. Eu acho que dá para ser, dependendo do que você estiver falando. Estou falando de, sei lá, legislação. Tá bom, vamos contratar perfil de pessoas que estão na faculdade de Direito. Enfim, dá para ter. Nesse caso, era muito core do negócio. A gente desenvolve o produto. Não está nos livros como que um refrigerador é desenvolvido, não está nos livros como uma lavadora é desenvolvida. Então, a gente entendeu que aquilo era um processo core nosso. E a gente precisava estar mais perto desse cliente,
que é o nosso técnico da rede autorizada, para que ele, na casa do consumidor, levando no peito as nossas marcas, pudesse transmitir a confiança para o consumidor, que ele sabia o que ele estava fazendo. Porque tinha alguém dando um respaldo técnico para ele. E foi isso que a gente fez. Parece que foi muito fácil, mas, na boa, a gente ficou anos tentando aprovar, porque daí, imagina do ponto de vista do negócio. Traduzir a necessidade do cliente, o CX, em, pessoal, eu tenho uma operação com 44 PAs no fornecedor e eu preciso de 40 headcounts a mais dentro da Whirlpool. Vocês acham que foi fácil essa conversa? Super especializado, né? Super especializado. Essa conversa não foi fácil. Essa conversa, ela permeou, assim, diversos stakeholders dentro da companhia. Começou com o CEO, que na primeira vez que eu fui apresentar para ele, eu juro que eu voltei para casa, assim, cara, não... o que eu fiz de errado? Então, assim, a gente aprende demais com esses cases, com esses processos, assim, né? E eu acho que traduzir a voz do cliente no benefício para o negócio precisa ser um negócio muito bem pensado. E esse storytelling, ele precisa ser muito bem estruturado quando você vai para um nível para um C-level da companhia, em que uma decisão difícil como essa precisa ser tomada. Porque para ele, tá, diante de todos os problemas que a gente tem, cara, será que esse é o lugar que eu deveria investir em trazer, em inflar meu quadro de pessoas realmente? E eu falhei na minha primeira, tá? Falhei, confesso para vocês que a primeira tentativa não foi um sucesso, mas isso trouxe também um aprendizado de como traduzir melhor a voz do cliente em valor para o negócio, em resultado, e desse case, tá, pessoal, que num primeiro momento era inflar o quadro de pessoas dentro da companhia, a gente começou a enxergar o quanto ele ia trazer de redução de custo para a companhia. A nível da gente ter uma redução de custo 2 vezes maior do que o investimento que a gente ia ter que fazer. Por quê, Ana? Porque imagina que, quando a gente não era resolutivo para o cliente, o que isso me trazia? De bate e pronto, eu precisava trocar o produto, porque o consumidor me falava, no way que você vai me trazer outro técnico aqui. Eu já estou, sei lá, X dias sem o meu produto, no Código de Defesa do Consumidor, você tem que resolver meu problema, no máximo em 30 dias. E 30 dias sem um eletrodoméstico é um absurdo. Então, a gente realmente, assim, precisava ir muito para a linha do, cara, como é que nós vamos resolver isso? Eu vou precisar fazer uma troca de produto, eu vou mandar um engenheiro da fábrica, aí tinha custo com viagem. Enfim, a gente conseguiu fazer um business case em que a gente falou assim, a gente vai reduzir muito essa ineficiência. Muito. Porque a gente vai dar a solução de uma forma rápida, simples e barata. Ah, mas como, Ana? Com um especialista na ponta, sentado do lado do engenheiro, do lado de um laboratório em que, se eu não consigo entender o que o técnico está me falando pela tecnologia, e aí a gente tem vídeo, uma série de coisas que a gente usa aqui, mas esse atendente, ele pega o fonezinho dele, vai para o laboratório, abre o produto, faz vídeo com o técnico, e eles estão falando a mesma língua, o técnico, muitas vezes, lá no Nordeste, a gente no interior de São Paulo, ou a gente lá em Joinville, no interior de Santa Catarina. Então, a gente trouxe, né, luz a toda a ineficiência que existia por trás dessa cadeia, além da insatisfação do cliente, que, obviamente, diante de muito atrito, perdia confiança nas marcas e acabava decidindo por outros caminhos numa eventual recompra. E aí esse case se compôs dessa forma e a gente conseguiu trazer para dentro de casa, sim. E aí não foram as 44 PAs que a gente tinha lá. Obviamente que pessoas mais especialistas, a gente consegue ter muito mais produtividade, a gente conseguiu enxugar esse quadro e colocar pessoas numa quantidade menor, numa quantidade mais ajustada para o que realmente essa operação precisava. Então, esse é um pouquinho da dor que a gente teve e como a gente resolveu, tá? E, Ana, eu entendo que já existia esse time para atender esse técnico, mas ele não era especializado, então essa reincidência acontecia num percentual muito alto, né? Sim. E aí criou-se esse grupo aí mais especializado para fazer a mesma coisa, mas de uma forma mais direcionada para resolver isso, né? Como que foi o treinamento desses especialistas? Porque, como você falou, né, é um produto de vocês, é uma engenharia de vocês, não é ler um livro ou pegar na AI lá o manualzinho e resolve. Imagino que
tiveram que passar por treinamento para conhecer cada produto ali, de cabo a rabo ali, para poder, naquele momento que o técnico ligar e falar, não, vamos junto aqui, os caminhos são esses e conseguir resolver. Conta para a gente um pouquinho de como foi essa jornada aí de treinamento e capacitação desse time. Não, bacana. Essa pergunta ela é super bem-vinda e super pertinente, porque antes de qualquer coisa, a gente precisou definir o que era o sucesso desse trabalho, desse projeto, né? Essa era a minha próxima pergunta, mas vai lá. Já antecipei aqui. Eu já baixei minha mão também, porque era a minha pergunta também, me adiantando aqui. Show, boa, estamos conectados. E eu posso responder depois, então, para vocês quais eram os principais critérios de sucesso desse projeto, mas um deles era que a gente conseguisse elevar o nível de satisfação do técnico, que era o nosso primeiro cliente nessa jornada. O consumidor final, ele sentia e a gente trouxe de lá a necessidade. Mas o técnico reclamava demais desse atendimento, porque no fim do dia era ele que não estava sendo resolutivo, né? E aí a gente falou assim, cara, não basta a gente ter uma operação especialista, não basta só a gente trabalhar seguindo a escala que esse técnico trabalha, não basta ter um canal que a gente atende rápido, a gente tem que ter tudo isso. Então tem que ser né? E aí, sim, uma operação nova. Não eram os engenheiros que vieram operar fazer essa operação funcionar. Eram pessoas que estavam ali recebendo conhecimento. Então, a primeira coisa nós tivemos 220 horas de treinamento com essa operação, tá? E foi uma operação que foi selecionada a dedo. Para vocês terem ideia, o gerente do meu time na época foi o cara que recrutou cada uma das pessoas que chegou nessa operação. Ah, mas nós não temos um coordenador? Temos. Mas a gente queria que o gerente estivesse ali na linha de frente, escolhendo quem é que ia sentar em cada uma dessas posições. Então, teve uma seleção já muito bem estruturada em qual é o perfil, o que a gente quer dessas pessoas, o que elas têm que entregar na ponta. E aí o perfil, obviamente, tem um lado muito técnico, mas também não pode ser a pessoa que não tem a empatia com o técnico que está na ponta, que está lá sofrendo a pressão do consumidor. Então, é meio que multi-skill. E falando do treinamento em si, o que se compunha essas 220 horas? Eu tenho até uma colinha aqui, ó, que o pessoal chamou de treinamento de elite. A gente fez uma matriz, e aí a gente trouxe ali conceitos da manufatura, até de treinamento, de WCM, que é o que a Whirlpool trabalha do ponto de vista da manufatura, é o World Class Manufacturing. É uma metodologia parecida com o Lean Manufacturing, mas tem ferramentas muito aplicáveis e acionáveis, assim, a gente trouxe isso para dentro dos nossos treinamentos e a gente construiu matriz de capacitação, e a gente tinha basicamente 4 níveis, vou usar minha colinha aqui para vocês terem mais detalhes sobre isso. Então, um era treinamento sobre subsistemas do produto, trazer conhecimento profundo de engenharia mesmo e componentes reais. O segundo tópico era, né, a segunda camada ali do treinamento, processos e sistemas, então gestão de todo o fluxo operacional e das ferramentas, porque imagina que desde uma abertura de ordem de serviço, todas as transações que acontecem entre sistemas, o próprio CRM, o que a gente tem ali de sistemas que ajudam também a esse operador, né, a esse agente traduzir o que é conhecimento para a ponta. On the job, então teve muito treinamento fábrica, como é que esse produto ele é montado, né? Porque é importante você ter visão de todos os componentes, como ele é montado, até o laboratório, como ele se comporta no momento do uso, tá? E a gente também teve uma parte mais comportamental, em que a gente colocou todo mundo para ficar ouvindo como é que era essa interação ali entre o técnico e essa operação, entre o técnico e o próprio consumidor. A gente levou muita gente para campo, para que eles conhecessem a realidade, porque muito do que a gente sentia também de dor do técnico e da assistência técnica o pessoal dentro da fábrica, dentro da engenharia, dentro do laboratório, não tem a visão do que acontece no campo. Então, a gente falava assim, cara, esse pessoal tem que gastar a sola do sapato. Eles vão muito para campo primeiro, eles vão ver o que acontece, de fato, no dia a dia, dentro da casa do cliente, e aí sim a gente vai trazer eles para operar isso aqui, porque aí eles vão ter muito mais empatia com o técnico que está lá na ponta. Então, ele se compôs de 4 principais verticais, e foram 220 horas ao todo aí para treinar essa moçada.
e toda vez que a gente tem um turnover, e é baixíssimo, mas quando a gente garante que todo esse processo vai ser replicado para as pessoas que estão chegando novas nesse processo, tá? Boa. Vai lá, Joel. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, Ana. Você falou muito do seu cliente final ali, né, da satisfação dele, da melhora, da economia que trouxe para a empresa, mas eu vi que tem um impacto muito grande no técnico e na assistência, né? O técnico que estava lá cara a cara com o cliente mesmo, ouvindo as reclamações, tudo. Vocês fizeram algum tipo de pesquisa antes e depois com as assistências, com esses técnicos, para ver o quanto isso também melhorou nessa relação deles? Sim. Você sabe que esse é um dado que eu não vou saber de bate-pronto aqui, mas a gente tinha, eu vou falar em números em ordem de grandeza, tá? A gente sempre teve a pesquisa de satisfação do técnico também, né? A gente tem que pesquisar nossos clientes. Então, esse era um cliente primeiro, na nossa jornada ali, a gente sempre teve. Então, quando isso era fora, né, no cenário anterior, a gente tinha um nível de satisfação que era abaixo de 50%. Assim, era ruim, bem ruim. Hoje, a gente tem um nível de satisfação acima de 97%. Então, mudou muito, muito. Se você for conversar com o autorizado hoje, você acha que ele vai elogiar ou vai reclamar? Com certeza vai elogiar. Ele elogia, mas ele sempre tem onde a gente ainda pode melhorar. Então, por mais que seja 97%, gente, vai ter coisas sim, a gente ainda não entrega, assim, 100%, né, da satisfação. Até porque tem coisa que é nova, nem a gente sabe o que está acontecendo, a gente vai precisar investigar. Mas melhorou, assim, abruptamente, assim, não tem nem comparação. Quando a gente bate um papo com eles, realmente a gente sente na ponta essa evolução, tá? Legal, legal. Obrigado, Joel. Arlon, vai lá. Bom dia. É interessante esse comentário que você fez agora, Ana, porque, por exemplo, na IBM a gente tinha ali a avaliação também dos nossos parceiros ali, falando de distribuidores e revendedores, e os que tinham mais feedbacks de melhoria eram os promotores, né, que estavam no NPS de promotor. Então, acho que isso é importante ter isso em mente, que a gente olha muito para o detrator, o que ele está criticando, tá, mas é importante olhar para o promotor também, né? Mas, enfim, na verdade, uma pergunta que eu queria fazer é até relação da NPS, né? Baseado no comentário aqui do nosso colega do Marcelo, você até falou da importância de trazer os números para o Balanced Scorecard, para a linha executiva, que eu acho que é importante, mas eu acho que todo mundo está vendo aí, o pessoal que está na ponta, talvez não preparado para isso. O que eu quero dizer? Eu passei por uma experiência recente assim que eu fiquei abismado. Fui levar meu carro para uma revisão de uma das maiores montadoras de veículos do Brasil, e na hora que eu estava levando o carro, tinha em todas as mesas do pessoal que atende, que recebe a gente para fazer revisão, escrito: avalie, faça uma avaliação positiva e o QR Code do Google e ganhe uma lavagem de carro. Então, assim, minha pergunta é nesse sentido, né? Como é que vocês veem isso? Vocês têm esse tipo de preocupação? Como é que é esse trabalho também com o técnico lá que está lá na ponta, né? Para ajudar que vocês tenham uma visibilidade real, né, da voz do cliente aí. É decepcionante, não é? Quando a gente recebe esse tipo de... Quando a gente é impactado com esse tipo de mensagem. Eu já recebi também, e também foi em montadora, assim. Não é uma crítica a montadoras, né? Mas eu acho que está virando meio que um padrão, assim, pelo menos pelas nossas experiências, né, Arlon? A gente é extremamente contra, tá? Até porque isso aqui está claramente mostrando que a empresa e a marca não tem interesse em melhorar a experiência do cliente. Porque você está comprando o consumidor, né? Então, isso significa que você não quer ouvir a realidade. E eu acho que a partir desse momento, a partir do momento que você ouve, de fato, a voz do cliente, é quando você consegue traduzir isso em melhoria de produto, processo, serviço, que, cara, assim,
nem falando só da experiência do cliente. Mas olha o tanto de ineficiência que eu tinha nesse processo. Então, para dentro da companhia, ouvir a realidade é o que vai mover o negócio. Então, eu sou extremamente contra, extremamente contra. E eu acho que aí tem, lógico, né? Os seres humanos querem bater meta, né? A gente quer entregar meta, a gente quer ir lá para o board e falar, nossa, a NPS está voando, a gente está entregando um resultado sensacional. Mas eu costumo dizer que gol de mão está fora da minha estratégia. Assim, gol de mão comigo não vale. A gente precisa mesmo entender aonde que a gente está falhando e onde a gente está acertando. Né? Então, para mim, tem um que é muito de qual que é o seu valor e qual é o propósito que você tem por trás de tudo aquilo que você faz. Acho que tem um pouco dessa questão, assim, que o CX deveria colocar muito sempre na frente. E até perguntando isso, Ana, porque até nos últimos 2 dias agora eu estava no evento de ouvidoria, né, que é minha base aí, meu forte, e o pessoal até comemorando muito a importância de ter essa métrica como impactando o bônus, né, dos executivos e tudo. Mas tem que ter esse cuidado, porque às vezes ele vai para lá e aí desce com uma pressão tão grande que o pessoal faz o número pelo número e esquece do real objetivo, né? Exatamente, Arlon. Eu costumo dizer que, assim, a gente precisa ser sempre provocado a pensar que por trás do número tem uma jornada, tem um cliente, tem uma pessoa, tem um ser humano experimentando o que a gente está entregando para ela na ponta. Se a gente... E é fácil no ambiente corporativo você, diante de tanta pressão e demanda, você acaba esquecendo um pouco que aquele número representa alguém, representa uma experiência, representa uma jornada que vai mover muito o seu negócio, que vai ditar muito, né, o sucesso do seu negócio no médio e no longo prazo, principalmente. Então, eu acho que parte da responsabilidade nossa, como profissionais de CX, é isso, é sempre trazer luz beleza, existe um número, e o que o número está dizendo, o que existe por trás desse número. Então, para mim, é básico, assim, da época que eu trabalhava na qualidade com um indicador de taxa de falha. Eu falava, gente, isso aqui não é só um número, isso aqui é um produto que alguém, que muitas vezes, assim, parcelou em 15 vezes, que não teve que fazer uma escolha de onde ia colocar o seu investimento, escolheu por comprar um produto nosso. Então, a gente tem o dever de entregar um produto, né, um serviço, uma experiência que realmente satisfaça ou, assim, né, ultrapasse o que era esperado por aquele cliente. Mariana, você trouxe um ponto aí, questão de o que está por trás do número, né? Todo número tem uma história. Né? Se você quiser ler o número profundamente, você vai conseguir ter uma série de informações ali para entender o que está por trás dos números, né? E acho que o outro ponto que o Alan trouxe aqui é a questão da meta, né, de atrelar a NPS a um bônus e tudo mais. A gente viu um movimento muito grande das empresas seguir esse caminho, né? Só que seguir um caminho sem governança, né? Então, assim, bota lá o bônus lá e, cara, que se virem. E é interessante que eu tenho começado a ver as empresas dando um passo atrás e tirando essa bonificação atrelada a esse número, porque começaram a perceber essas manipulações e que no final do dia não faz bem para o negócio, né? Gera mais frustração e gera essa percepção negativa da empresa e do cuidado da empresa em relação ao seu cliente. E eu acho que o problema não é nem atrelar o bônus, a métrica e tudo mais, mas é como você falou, é o que a gente faz com esse número, né? Se a gente conseguir atrelar o bônus, sei lá, em vez de atrelar o crescimento do NPS ou o crescimento de algum número específico, traduzir como que a gente consegue diminuir um problema que impacta o NPS, né? Porque aí você não consegue manipular o dado, você consegue, de fato, vai precisar entender o que está acontecendo para diminuir esse gap, né? Então, eu acho que é muito essa mentalidade, acho que no final do dia a empresa está interessada em mudar a experiência do cliente ou ela só está interessada em mostrar um número bonitinho para o board e para o mercado para
aumentar ali, né, a percepção de mercado. Então, acho que é um tema que acho que a gente tem que cada vez mais continuar falando muito sobre ele para ver se muda alguma coisa, né? E, Ana, eu sempre tenho a curiosidade nesses cases, nesses projetos que a gente vê que deu certo, que teve toda essa jornada aí de construção, de entender quem sentou nessa mesa para construir tudo isso, né? Obviamente, começou por vocês, por CX, eu entendo que tem um lado de engenharia, de assistência técnica que participou disso aqui também, mas tiveram outras áreas envolvidas que sentaram nessa mesa, nessa construção? Sim, tiveram. A gente teve uma construção bastante cross-funcional aqui, tá? Aqui a gente estava falando, sim, da área de desenvolvimento de produto, que ajudou muito a gente a pensar quem eram esses profissionais que a gente precisava colocar nessa linha de frente, qual que era a construção, né, da capacitação, eles inclusive participaram desses treinamentos todos, então desenvolvimento foi uma área. A própria área de qualidade trabalha muito perto da gente também para entender quais eram os novos produtos, quais eram os tipos de falha que a gente estava enfrentando, como que a gente deveria traduzir tudo isso em conteúdo, e aí aqui eu acho que fica um parênteses, né, a gente tem falado muito, né, sobre IA, e até antecipando uma possível pergunta aqui, né, onde que eu acho que a gente ainda pode evoluir nesse processo? Eu acho que a evolução pode vir do uso dessa tecnologia de IA para ajudar, né, como um copilot para ajudar esse cara. Então, acho que aí a gente vai envolver mais a área de TI, que foi uma área que foi envolvida no começo, porque a gente trabalhou muito no front com esse cliente também. Então, como é que a gente recebe esse contato? E aí a gente também trabalhou no sentido de já vamos tentar antecipar as demandas e aquelas que forem mais simples, nosso chatbot resolve junto com o técnico, e aquilo que for de fato mais complexo chega no humano. Então, tecnologia também ajudou a gente a colocar, né, quais eram as jornadas que esse nosso cliente ali, o técnico, ia percorrer. A gente também teve muito contato com a própria área de atendimento ao consumidor, então, nesse momento foi a engenharia de serviços que puxou esse projeto, mas a própria área de atendimento mesmo, contact center, o time de gestão da rede autorizada foi um stakeholder importantíssimo para a gente desenhar o que era esse sucesso. E o principal stakeholder foi o RH. Né? O RH foi onde eu tive longas e longas e longas conversas, porque, de novo, era implementar uma operação dentro de casa que a gente não tinha, porque por mais que o know-how era o principal fator, não é core ser atendimento, né? A gente sabe desenvolver produto, a gente sabe, né, falar muito, a gente sabe traduzir a necessidade do cliente em experiência, mas o core de um atendimento, de garantir que não vai cair, que a gente vai ter internet o tempo todo, que a gente vai ter a estrutura adequada perante as leis trabalhistas para uma operação como essa, não era, né, algo que a gente dominava. Então, precisou muito também do time de RH apoiando todo esse desenho de como deveria ser, para que a gente tivesse todo o sucesso do projeto ao final da implementação, né? Então, teve diferentes stakeholders, eu acho que todo projeto grande, projeto de sucesso, precisa ter esse mapa cross-funcional e o envolvimento na hora certa, porque senão é aquele negócio, poxa, faltou alguma coisa, implementou, cara, dá retrabalho e aí o resultado ele demora mais para vir. E come mais recursos também, né? Então, cada vez mais você vai se afastando ali da liderança para provar que aquilo de fato vai gerar resultado, né? Sem dúvida. Vai lá, Arlon. Isso é um projeto imenso aí, complexo, né? Fico pensando assim, vocês fizeram algum tipo de, vamos dizer, MVP, de atender algumas dessas demandas dos técnicos já com o time interno, para ver se isso ia aumentar, de fato, a resolutividade? Fizeram algum tipo de experiência, assim? A gente... não foi um MVP estruturado no sentido de, tá bom, quais são as teorias que a gente tem e que a gente quer comprovar dentro desse processo, desenhar.
mas a gente pegou, como a gente já tinha muita atuação do engenheiro da linha de frente de serviços com o técnico, a gente começou a comparar resultados. Tá, quando eu atendo diretamente, qual que é a minha assertividade, quanto que é essa reincidência, como é que o consumidor avalia, versus o que a gente tinha antes. Então, como já tinham pequenos experimentos que a gente conseguia trazer e botar numa linha de escala e comparar, foi esse o processo que a gente fez. Mas isso é absolutamente personalizável, eu acho, sabe? A depender do tipo de projeto, e a maioria a gente testa, assim, primeiro, porque não tem nada que você já consiga pegar ali e falar, isso aqui já é um exemplo dessa operação, vamos só escalar para ver quanto é que dá. Então, a gente usa muitos MVPs na grande maioria dos projetos. Esse era um que a gente conseguia tocar mais no paralelo já, só fazendo algumas aproximações do que a gente já tinha de resultado dentro de casa, tá? Legal. E dado o cenário, né, brasileiro aqui, vocês também têm algum tipo de, talvez, escassez ou rotatividade da mão de obra que está lá na ponta, que de alguma forma está, né, ligada a isso, a uma maior necessidade, porque aquela pessoa que está lá na frente talvez não tenha ainda tanta experiência e contactar esse time de vocês, e talvez isso já está sendo solucionado, por exemplo, pelo bot, que você informou que soluciona essas dúvidas mais corriqueiras, mais simples, né? Como é que é a visão de vocês em relação com esse cenário de mão de obra aí no Brasil nesse momento? Aqui tem duas grandes perspectivas / problemáticas, né? Uma é que a gente tem a gente vê, né, com dificuldade a contratação da mão de obra técnica para a rede autorizada. Isso já é uma dor. Hoje você tem um cenário na rede autorizada que ou o profissional ele tem mais de 10, 15 anos atuando, ou você tem uma alta rotatividade. E esses caras que estão há mais tempo, e geralmente, eu costumo dizer que em São Paulo menos, mas no interior, eles são conhecidos pelo nome. Eu falo que a minha mãe, ela não ligava para a Concel, que é a nossa autorizada lá, para falar, eu preciso abrir uma ordem de serviço. Ela ligava para falar que o fulano tinha que ir atender ela. Você pode me mandar, eu não vou lembrar o nome dele aqui, mas eu lembro que ela, você pode me mandar o fulano aqui amanhã, que eu estou com um problema num produto? E hoje não é mais essa a realidade, né? A gente já está com uma realidade diferente, e aí a contratação da mão de obra técnica é uma das grandes dificuldades que os nossos parceiros aí da rede autorizada enfrentam, e a gente tem tentado trabalhar muito na linha de como é que eu encontro leads no mercado e forneço isso para a rede autorizada também com ir atrás e tentar trazer essa mão de obra para dentro de casa. E muitas vezes o nosso parceiro ele fala assim: olha, eu prefiro trazer alguém iniciante, em que eu vou moldar o trabalho dessa pessoa, eu vou treinar, eu vou, né, deixar o profissional pronto para atender o que a gente precisa com as nossas marcas, do que trazer já pessoas com muita bagagem. Enfim, e aí existe uma dificuldade, sim, nessa contratação. E essa é uma das problemáticas que a gente tenta muito na linha de, vamos atrás de escola técnica, onde que tem Senai, onde que tem formação técnica, que a gente pega essas pessoas que estão no começo de carreira e conecta com a autorizada e tenta fazer essa linha, essa roda girar. Isso, né, da porta para fora. Essa operação em específico, essa operação ela não está em São Paulo, que já é bom do ponto de vista de turnover, porque São Paulo tem, né, um turnover maior, sim, em basicamente várias operações. Não seria diferente nessa. Então, essas operações estão nas fábricas. A gente tem fábrica em Rio Claro, Joinville e Manaus, aqui no Brasil. E essas operações estão concentradas em Rio Claro e Manaus e Joinville. E a gente tem um turnover bem mais baixo. Mas ainda assim, saem pessoas. E o que é legal, tá? Quando a gente desenhou essa operação, a gente também pensou muito dela ser uma preparação
para um profissional se desenvolver e dar continuidade na carreira dele dentro das áreas de atendimento ao consumidor, de engenharia de produto, de qualidade. Então, a gente acaba perdendo, às vezes, as pessoas, mas a gente não está perdendo para o mercado, não está perdendo para um outro segmento. A gente está perdendo a pessoa porque ela está indo se desenvolver numa outra área em que ela está sendo promovida e está dando continuidade na carreira dela. Então, esse é um problema bom, mas aí a gente também já está muito claro do que a gente quer, e geralmente as pessoas que vêm para essa área também vêm já de dentro de casa. Era um reparador que estava na linha de produção e que estava em formação, se formou e vem para cá. Era um técnico de laboratório que já conhece um produto e vem para essa função. Então, ela é uma função que está no meio da carreira de uma pessoa dentro da empresa, o que tem ajudado bastante. Boa. Ana, temos 3 minutinhos aqui, então vou fazer minha última pergunta para a gente encerrar. O que você deixaria de conselho prático aqui para quem está com um desafio no pós-venda ou na assistência técnica, enfim, que está passando por um momento parecido com que vocês passaram? O que você trazia de conselho para enfrentar isso e para construir cases como vocês construíram? Tem muito conselho que a gente pode dar, né? Mas eu acho que o que esse case em si me trouxe muito e que eu transmitiria para vocês não desistam daquilo que vocês acreditam. Por diversos momentos aqui, eu poderia ter falado assim, esquece, muita barreira, nós não vamos conseguir implementar isso. Mas ser resiliente diante de todas as problemáticas que a gente tem enfrentado, mas ter um propósito claro, um critério de sucesso claro, que, aliás, eu fiquei de falar, né, para vocês, falo na sequência, ou, enfim, via chat, alguma coisa assim. Mas ter critério de sucesso claro e propósito conectado com isso, sendo resiliente, eu acho que é o que faz a gente conseguir ultrapassar todas as barreiras que eu tenho certeza que todo mundo enfrenta aqui no dia a dia e diante de qualquer iniciativa que mapeie. E uma coisa que eu queria conectar também com o tema que a gente mais fala hoje em dia dentro do ecossistema de CX, que é o uso da inteligência artificial. Eu acho que diante de tudo que eu falei para vocês, vocês já devem estar imaginando que muito pouco, possivelmente, essa operação será 100% substituída por uma inteligência artificial. Vocês concordam comigo? Então, eu acho que, às vezes, a gente está num momento que a gente coloca a inteligência artificial, a aplicação da inteligência artificial, antes de ter clareza de qual é o seu problema. E a gente não quer entregar uma solução, a gente quer aplicar a IA. E, nesse caso, aplicar a IA tem outro objetivo. Aplicar a IA vai ser num copilot, aplicar a IA vai ser na forma de traduzir de uma forma mais prática para esse agente o que ele pode fazer para ajudar o técnico na ponta. Mas nos casos em que o nosso agente precisa levantar da cadeira e ir para o laboratório e aprender junto com o técnico e conectar um engenheiro do lado, a IA ainda não tem essa capacidade. Pode ser que ela tenha lá no futuro, mas nesse momento ela ainda não tem. Então, entende que colocar primeiro o problema na mesa, entender esse problema de fato, para depois encontrar a solução, é a ordem certa das coisas. E hoje a gente, às vezes, se depara muito com eu quero usar IA, eu quero trazer IA porque vai me trazer eficiência. Calma. Onde? Em que momento da jornada? IA parece mágica, né? Você vai botar IA lá, vai, né? Vai tudo ser resolvido, né? A gente costuma dizer muito, né, que é uma solução à busca de um problema, né? Exatamente, Marcelo, eu concordo 200% com essa colocação, assim. Então, eu colocaria essas duas coisas, assim, ó. O que o lado criativo humano, que precisa entender qual é o problema e como você vai atacar, e o comportamento da resiliência foi absolutamente importante no desenvolvimento desse projeto. E, eu quero usar a tecnologia, mas para resolver qual problema? Primeiro, o problema. A gente costuma dizer aqui, na metodologia Six Sigma, que a Whirlpool usa muito, assim, no OPEX, é que perguntas lideram, respostas seguem.
Então, acho que a gente precisa se provocar cada vez mais nisso, porque senão a gente inverte o eixo das coisas, assim. Ana, muitíssimo obrigado. Foi muito legal o papo, baita aprendizado, baita case, parabéns. Pessoal, a gente vai editar agora o material, semana que vem provavelmente a gente solta no YouTube, para quem quiser assistir depois, quem chegou depois que a gente começou, e também todos os outros diálogos estão lá disponíveis para vocês, tá bom? Muito obrigado, boa sexta, bom final de semana para todos. Obrigado, E a gente. gente se fala até próxima quarta-feira. Gente, Obrigado, eu que Ana. agradeço. Foi Obrigado, muito Ana. legal Obrigado, dividir pessoal. com vocês, tá? Obrigada pelas participações. Mais uma vez, Bruno, obrigada pelo convite, adorei. Estou sempre à disposição no que vocês precisarem. Com certeza, contaremos com vocês mais vezes. Você falou que tem vários cases aí, queremos ouvir todos. Boa! Vamos lá. Obrigado, Ana. Obrigada, Obrigado, gente. pessoal. Ótima sexta. Tchau. Tchau.